Você já imaginou viver em um caminhão que é mais luxuoso do que a maioria dos apartamentos por aí? Parece loucura, né? Mas a verdade é que algumas cabines leito vão muito além de apenas um lugar para descansar na estrada. São verdadeiras casas sobre rodas, cheias de conforto, espaço e tecnologia de ponta, que fazem até quartos de hotéis 5 estrelas parecerem apertados. E a parte mais impressionante, alguns desses gigantes valem mais do que mansões milionárias, o que levaria alguém a gastar centenas de milhares, ou até milhões, em uma cabine de caminhão tão extrema assim. Tem que ser algo de outro mundo, certo? Pois hoje você está prestes a embarcar em uma viagem pelos sleeper cabs mais absurdos já construídos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 10. Peterbilt Shell Bootleggers Pulling Team. Este Peterbilt não é apenas um caminhão, é uma verdadeira declaração de poder, engenharia e identidade sobre rodas. Construído como o transportador oficial e quartel-general móvel da equipe Shell Bootleggers Pulling Team, ele vai muito além da função básica de transportar equipamentos pesados de competição. Ele representa a alma da equipe, sua estrutura operacional e sua vitrine itinerante em cada evento do calendário nacional de truck pulling. À primeira vista, o que mais impressiona é a imponência. A dianteira longa, o capô robusto e a postura elevada criam uma presença dominante. A pintura preta brilhante combinada com os gráficos personalizados da equipe Shell Bootleggers transforma o caminhão em um símbolo visual instantaneamente reconhecível nos paddocks. Os detalhes cromados polidos refletem o ambiente ao redor como um espelho, desde as chaminés verticais reluzentes até as rodas de alumínio usinado. Nada ali é discreto, tudo foi projetado para chamar atenção. Mas o verdadeiro espetáculo começa quando se abre a porta da cabine leito personalizada, que ultrapassa 4 metros de comprimento. Não estamos falando de um simples espaço de descanso para motorista, estamos falando de um ambiente planejado como uma área totalmente funcional de convivência, descanso e estratégia para toda a equipe. O interior combina luxo e funcionalidade em proporções cuidadosamente equilibradas. A iluminação em LED embutida cria um clima sofisticado e moderno, com tons ajustáveis que podem variar entre luz branca intensa para trabalho técnico e iluminação mais quente para momentos de relaxamento. Os armários em madeira escura adicionam um toque clássico, contrastando elegantemente com superfícies metálicas e detalhes em acabamento acetinado. O sofá em couro em formato de L ocupa posição central no espaço, oferecendo conforto real, não apenas estético. Ele foi projetado para acomodar vários membros da equipe simultaneamente, servindo tanto para reuniões estratégicas quanto para momentos de descanso após longas jornadas na estrada. À frente dele, uma TV embutida de tela plana permite acompanhar transmissões ao vivo, rever competições anteriores ou simplesmente proporcionar entretenimento durante as pausas. O controle climático independente garante que o ambiente interno permaneça confortável, independentemente das condições externas, seja sob o calor intenso do verão americano ou durante eventos realizados em climas mais frios. Esse detalhe é fundamental para manter a equipe descansada e focada. A cozinha compacta, mas extremamente funcional, inclui micro-ondas, pia em aço inox e geladeira integrada. Tudo foi pensado para eliminar a dependência de restaurantes ou hotéis. A equipe pode preparar refeições rápidas, armazenar alimentos e manter a rotina alimentar organizada durante campeonatos que duram vários dias. Isso reduz custos operacionais e aumenta a autonomia logística. Debaixo do capô, o desempenho não. Número 9. Kenworth W900L 2024 ARI Sleeper de 156 polegadas. Se você acha que as cabines leito têm limites, o Kenworth W900L 2024 com Sleeper ARI de 156 polegadas vai fazer você repensar tudo. Isso é mais do que um caminhão grande. É praticamente uma mini casa construída para motoristas que passam muito tempo na estrada. O clássico perfil de capô longo da Kenworth continua lá, imponente, cromado e atemporal. Mas no momento em que você abre a porta e entra, fica claro que isso não é apenas um caminhão. É uma declaração de estilo e independência. Dentro da cabine ARI, personalizada com mais de 4 metros de comprimento, você encontra acabamentos em madeira maciça, bancadas em granito sintético, cozinha completa com micro-ondas, geladeira e pia, sofá conversível, cama de casal fixa e até um banheiro privativo com chuveiro de tamanho real. Tudo projetado para máxima funcionalidade, conforto e autonomia. Sob o capô está um Cummins X15, 6 cilindros em linha, 15 litros, gerando cerca de 525 cavalos e mais de 2.000 lb-ft de torque. Ele vem acoplado a uma transmissão manual de 18 marchas, ideal para quem gosta da experiência completa de dirigir e quer controle total em qualquer condição de estrada. E claro, conta com suspensão a ar de alta performance para lidar com o peso extra com estabilidade e conforto. Esse caminhão foi feito para a vida na estrada de verdade. Não para viagens de fim de semana, mas para rodovias intermináveis, longas distâncias e anos de uso contínuo. Quando a cabine é sua casa precisa ser confiável, aconchegante e prática. O preço? Dependendo das opções e do nível de acabamento. Um ARI totalmente equipado como esse pode custar entre 450 mil e 500 mil dólares, mas muitos motoristas dizem que vale cada centavo. E aqui vai algo impressionante. Vários motoristas relatam que o isolamento acústico
acústico é tão eficiente que é possível dormir com o motor ligado, sem ouvir praticamente nada. Esse é o nível de atenção aos detalhes. Mas continue comigo, porque o próximo sleeper leva o conforto ainda mais longe. Não é apenas sobre viver na estrada, é sobre prosperar com estilo total. Número 8. Volvo VNL Expedition Truck. Imagine cruzar o país inteiro sem precisar de hotel, restaurante ou sequer uma parada convencional. Foi exatamente isso que Dave e Kelly Plum imaginaram quando transformaram seu Volvo VNL em uma verdadeira casa sobre rodas. E eles não fizeram isso sozinhos. Fizeram parceria com a Bolt Custom Trucks, uma das empresas mais respeitadas em personalização de cabines leito nos Estados Unidos. O destaque é a cabine de 150 polegadas, mais de 3,8 metros de espaço totalmente habitável, atrás do banco do motorista. Espaço suficiente para uma cozinha completa com fogão, micro-ondas, geladeira tamanho normal, pia de aço inox, armários embutidos e até banheiro privativo com chuveiro de verdade. Também há sofá conversível, sistema completo de entretenimento com TV e som surround, além de controle climático independente. O motor é um Volvo D13, 6 cilindros em linha, 13 litros, entregando cerca de 500 cavalos e mais de 1.800 lb-ft de torque. Potência suficiente para mover todo o peso extra com tranquilidade. A transmissão é automática inteligente, ajustada para conforto em longas distâncias, e a suspensão a ar garante uma condução suave em qualquer condição. Visualmente, o caminhão impõe respeito. Com pintura cinza escura e detalhes cromados, combina robustez com elegância. E embora o luxo interno possa fazer você esquecer que está em um caminhão, o ronco do motor ainda lembra que é uma máquina de trabalho, só que com conforto de motorhome. Mas o verdadeiro objetivo dos Plums era a autossuficiência. Eles queriam viver em tempo integral na estrada, sem depender de campings ou infraestrutura externa. Por isso, o projeto inclui sistema completo de gerenciamento de energia, armazenamento de água e tudo o que é necessário para permanecer off-grid com total conforto. O investimento, aproximadamente $360 mil. Um valor alto, sem dúvida, mas que reflete o nível de engenharia, detalhes e personalização desse projeto. E o melhor, essa construção se tornou tão popular que inspirou outros motoristas a seguirem o mesmo caminho, transformando esse Volvo personalizado em referência de como pode ser a vida moderna no transporte rodoviário. Se você achou que isso era o auge do conforto e da potência, prepare-se. O próximo caminhão eleva o conceito de luxo sobre rodas a um novo patamar. Número 7. Kenworth T680. O Kenworth T180 é um dos caminhões mais modernos e tecnologicamente avançados da linha da Kenworth. Ele se tornou um dos favoritos entre motoristas de longa distância, especialmente aqueles que passam meses longe de casa e precisam de algo que vá além de potência. Precisam de conforto real, eficiência e qualidade de vida na estrada. Diferente dos modelos clássicos de capô longo, voltados ao estilo tradicional, o T680 foi projetado com foco em aerodinâmica, economia de combustível e ergonomia. Seu design curvado reduz significativamente o arrasto do vento, melhorando o consumo em viagens rodoviárias extensas. Cada linha da carroceria tem função prática. Nada é apenas estético. Cabine leito pensada para viver na estrada. O grande destaque está na cabine leito inteligente e surpreendentemente habitável. O interior apresenta acabamento claro e moderno, criando sensação de amplitude, mesmo em um espaço compacto. A iluminação indireta em LED suaviza o ambiente e reduz o cansaço visual durante a noite. Entre os principais recursos internos estão sofá-cama conversível, bancada de trabalho funcional, micro-ondas embutido, geladeira integrada, diversos compartimentos de armazenamento estrategicamente posicionados. Cada centímetro é aproveitado com eficiência, nada parece improvisado ou apertado. É um ambiente planejado para motoristas que literalmente vivem na estrada. Há relatos de proprietários que passaram até 8 meses consecutivos viajando exatamente nesse modelo, sem necessidade de hospedagem externa. Isso mostra o nível de autonomia que o T180 pode oferecer quando bem configurado. Potência confiável. Sob o capô, muitos modelos vêm equipados com o robusto motor Packard MS-13, um 6 cilindros em linha de 13 litros, capaz de entregar cerca de 510 cavalos de potência e aproximadamente 1.850 lb-ft de torque. Esse conjunto oferece equilíbrio ideal entre desempenho e eficiência. O MX-13 é conhecido por sua durabilidade e baixo consumo relativo para a categoria, tornando-o ideal para operações de longa distância. As opções de transmissão incluem caixa automatizada de 12 marchas ou versão manual, dependendo da preferência do motorista e da aplicação. A transmissão automatizada é especialmente popular por reduzir o esforço físico em viagens prolongadas. Condução suave e silenciosa. A suspensão a ar proporciona uma condução mais estável e confortável, absorvendo irregularidades da pista e reduzindo vibrações. Em trajetos longos, isso faz enorme diferença no desgaste físico do motorista. Outro diferencial é o isolamento acústico. O T180 é projetado para minimizar ruídos externos e vibrações do motor, permitindo descanso adequado durante as pausas. Para quem passa semanas ou meses na estrada, dormir
dormir bem não é luxo, é necessidade. Eficiência como prioridade. O formato aerodinâmico do T-180 não é apenas moderno. Ele impacta diretamente o consumo de combustível, defletores de ar, linhas suavizadas e integração entre cavalo mecânico e reboque. Número 6. Peterbilt 389 777. Quando o assunto é unir luxo, presença visual e tradição americana, o chamado 777 garante seu lugar com facilidade. Baseado no icônico Peterbilt 389, esse caminhão foi elevado a outro nível por meio de uma personalização minuciosa que o transformou em uma verdadeira obra de arte sobre rodas. A primeira coisa que chama a atenção é a pintura vermelha vibrante. O acabamento é profundo, brilhante e impecável, refletindo luz como um espelho. Os detalhes cromados aparecem por todos os lados: grade frontal, para-choques, tanques de combustível, rodas polidas e escapamentos verticais. O conjunto transmite força e sofisticação ao mesmo tempo. A postura é longa, baixa e confiante, típica dos modelos clássicos da Peterbilt Motors Company. O nome 777 tornou-se sua assinatura no cenário do transporte rodoviário dos Estados Unidos, sendo reconhecido em eventos e encontros de caminhões personalizados. Interior digno de lounge executivo. Se por fora ele impressiona, por dentro ele surpreende ainda mais. A cabine leito foi projetada para oferecer conforto de alto padrão. O estofamento em couro marrom cria um ambiente elegante e acolhedor. A iluminação LED em tom âmbar adiciona atmosfera sofisticada, especialmente durante a noite. Entre os principais elementos internos estão sofá retrátil, micro-ondas embutido, geladeira integrada, armários superiores amplos, controle climático completo, a marcenaria personalizada e os acabamentos detalhados elevam o ambiente a algo que lembra mais um lounge executivo do que um caminhão convencional. Cada superfície foi pensada para combinar funcionalidade com estética refinada. É uma cabine feita para motoristas que valorizam conforto, mas também querem estilo e identidade própria na estrada. Potência clássica sob o capô. Debaixo do capô está o robusto Cummins X15, um 6 cilindros em linha de 15 litros, que pode produzir cerca de 565 cavalos de potência e aproximadamente 2.100 lb-ft de torque. Esse motor é amplamente reconhecido pela durabilidade e desempenho em aplicações pesadas. Ele entrega força consistente para longas distâncias e cargas exigentes, mantendo confiabilidade mesmo sob uso intenso. O conjunto é combinado com transmissão manual de 18 marchas, escolha que reforça a experiência clássica de dirigir um Peterbilt tradicional. Para muitos caminhoneiros, essa configuração representa controle total da máquina e conexão direta com o motor, mais que um caminhão de trabalho. O 777 não foi construído apenas para transportar cargas, ele foi feito para ser visto. Sua presença em feiras de caminhões, eventos e vídeos especializados consolidou sua reputação como um dos Peterbilt 389 mais icônicos e bem conservados da estrada. Ele se tornou referência de personalização bem executada, equilibrando o exagero visual com elegância. Em muitos encontros, pessoas fazem fila apenas para fotografá-lo. Ele atrai atenção como uma celebridade automotiva e dentro do universo dos número 5, Kenworth W900L, sleeper personalizado pela ICT, Integrated Custom Trucks. Este é o tipo de caminhão que não precisa levantar a voz para ser notado. Ele simplesmente domina o ambiente. O Kenworth W900L, customizado pela ICT, redefine o conceito de elegância sobre rodas, combinando tradição clássica com luxo contemporâneo, em um nível raramente visto, até mesmo no universo dos caminhões personalizados. O W900L já é, por natureza, um ícone da estrada. Seu capô longo, grade frontal imponente e postura agressiva fazem parte da identidade do transporte rodoviário americano. Quando passa pelas mãos da ICT, porém, ele deixa de ser apenas um clássico. Torna-se uma verdadeira residência móvel de alto padrão. Presença externa impecável. O exterior é limpo, equilibrado e sofisticado. A pintura profunda e uniforme contrasta com os detalhes cromados polidos, que refletem a luz como um espelho. Tanques, para-choques, rodas e escapamentos verticais formam um conjunto harmônico. Não há exageros visuais, não há excesso. Ele não implora por atenção. Ele a conquista naturalmente. A cabine estendida mede impressionantes 156 polegadas, o equivalente a quase 4 metros de espaço habitável adicional. Esse número por si só já o coloca em uma categoria superior. Interior. Luxo funcional. Ao entrar, fica claro que o objetivo foi criar um ambiente residencial real, não apenas um dormitório ampliado. O espaço interno inclui área de estar com sofá retrátil, cozinha funcional com micro-ondas, geladeira integrada, pia de aço inox, armários amplos e bem distribuídos, banheiro completo com chuveiro fechado, iluminação LED estrategicamente posicionada, sistema de controle climático independente. Os tons de madeira clara combinados com cores neutras criam uma atmosfera acolhedora e sofisticada. A sensação não é de cabine, é de apartamento
compartimento compacto sobre rodas. A organização do espaço permite circulação confortável, armazenamento eficiente e uso prático no dia a dia. Cada centímetro foi pensado para quem realmente vive na estrada, por semanas ou meses consecutivos. Potência que acompanha o luxo. Sob o capô está o confiável Cummins X15, um 6 cilindros em linha de 15 litros, capaz de entregar cerca de 565 cavalos de potência e quase 2.200 lb-ft de torque. Essa configuração garante força suficiente para transportar cargas pesadas, mesmo com o peso adicional da estrutura personalizada. A robustez do X15 é amplamente reconhecida no setor por sua durabilidade e desempenho consistente. A transmissão manual de 18 marchas reforça o caráter tradicional do Banach 900L. Muitos motoristas experientes preferem essa configuração por oferecer controle preciso e conexão direta com a máquina, algo que transmissões automatizadas não reproduzem totalmente. Autonomia total na estrada. Esse caminhão foi projetado para eliminar a dependência de infraestrutura externa. Nada de motéis simples ou improvisos em postos de parada. Onde ele estaciona, o lar já está presente. Banheiro privativo, cozinha equipada. Number 4. The Oropendolas Nest. Flexible architecture defies raw force. In the heart of tropical forests, where life is organized in multiple vertical layers and every centimeter of space is contested, there exists a construction that seems to contradict everything humans associate with safety. It is not rigid. It is not fixed. It is not heavy. On the contrary, it sways, moves, oscillates with the wind as if always on the verge of collapse. Yet efficient and deadly architectures ever created by nature. This is the Oropendolas nest. At first glance, the nest appears as nothing more than a long pouch hanging from the highest tree branches. Its shape is narrow, elongated, almost exaggerated, as if stretched beyond necessity. Many observers initially believed that it could not support eggs, much less chicks. Human logic dictates that something so flexible should fail, but this logic simply does not apply here. The Oropendola does not build to resist movement. It builds using movement as a weapon. The choice of location is, in itself, an act of advanced strategy. The Oropendola selects long, thin branches, often over rivers, clearings, or open areas. Branches that seem too fragile to bear any weight. Precisely for this reason, they are perfect. Larger predators avoid these points because they cannot balance there without risking a fall. It begins with extremely strong plant fibers, strips of leaves, very fine vines, inner fibers of tropical plants. All is collected with precision and carried in the beak. The process is slow, methodical, and repetitive. Each fiber is woven with the previous one, forming a flexible mesh, yet incredibly strong when tensioned. The secret lies in the weaving technique. Unlike rigid structures, the Oropendola's nest functions as a living fabric. This shows the more the fibers adjust, distributing force throughout the entire structure. There is no single stress point that can easily break. The force is dissipated by movement. Over time, the nest takes its final form. A long hanging pouch can exceed a meter in length. The entrance is at the top, protected by a reinforced rim. It is not a simple opening. It is narrow, partially hidden, and positioned to make direct access difficult. The true incubation chamber lies well below the entrance at the deepest point of the net. One must traverse a flexible, and narrow tunnel while the entire nest swings freely. For predators such as snakes, monkeys, or large birds, this becomes a physical nightmare. Snakes, for example, rely on fixed points to move. In the Oropendola's nest, there is no stability. Every movement generates oscillation. Every attempt to advance makes the structure swing more, increasing the risk of falling. Many simply give up before reaching the inner chamber. Height is another crucial factor. These nests are rarely built near the ground. They occupy forest's upper strata, where wind circulates freely and Número 3. Volvo VNL com garagem integrada. Chegamos ao topo da lista com uma máquina que quebra todas as regras. Este Volvo VNL customizado é uma casa completa sobre rodas. E sim, ele tem sua própria garagem embutida. Isso mesmo, essa cabine foi projetada para transportar uma Harley Davidson de tamanho real dentro dela, com acesso traseiro, elevador hidráulico e isolamento completo. É uma obra-prima criada pela ARI Legacy Sleepers, conhecida por levar o conceito de moradia móvel ao extremo. A cabine mede cerca de 220 polegadas, mais de 5,5 metros de espaço interno habitável. Por dentro, você encontra sofá retrátil, área de jantar, cozinha completa com cooktop, forno, micro-ondas e geladeira grande, banheiro completo com vaso sanitário de porcelana e chuveiro fechado, além de uma cama fixa estilo loft. E na parte traseira, uma garagem completa com rampa hidráulica, iluminação, tomadas elétricas e pontos de fixação seguros. Foi projetado para motociclistas que querem levar seu estilo de vida junto, não importa onde estacionem. O conjunto mecânico é um Volvo D13, 6 cilindros em linha, 13 litros, gerando entre 500 e 525 cavalos de potência e mais
mais de 1.800 lb-ft de torque. A transmissão é automatizada, ajustada para conforto e eficiência em longas distâncias. Por fora, o visual é igualmente marcante. Pintura prata metálica, linhas suaves, rodas polidas e escapamentos verticais garantem uma presença limpa, mais imponente. Mas nada prepara você para o momento em que a escotilha lateral se abre e revela uma garagem completa dentro do caminhão. Esses projetos são extremamente raros, feitos sob encomenda, com tempo de produção que pode ultrapassar um ano. O custo varia entre 800 mil e $1 milhão, dependendo das especificações, tornando-o o caminhão mais caro de toda esta lista. Segundo relatos, o proprietário usa a garagem para tudo, desde guardar sua moto até trabalhar remotamente ou receber convidados, porque nesse nível, o limite não é o que você pode carregar, é o que você consegue imaginar. Número 2. Kenworth W900 L 100th Anniversary Edition. Isso não é apenas um caminhão, é um marco na história do transporte rodoviário pesado. Lançado para celebrar um século de excelência da Kenworth, o W900 L 100th Anniversary Edition representa tradição, força mecânica e identidade no mais alto nível da cultura caminhoneira norte-americana. Desde o primeiro olhar, fica claro que esta não é uma versão comum. A produção foi limitada, cada unidade numerada individualmente, reforçando a exclusividade. Para muitos proprietários, possuir um exemplar significa ter nas mãos e na estrada uma parte viva da história da indústria. Visual comemorativo que impõe respeito. O acabamento externo é imediatamente reconhecível por qualquer entusiasta. A pintura em cinza acetinado cria uma presença sofisticada e imponente, enquanto as discretas faixas azuis adicionam contraste elegante. Emblemas dourados exclusivos do centenário aparecem distribuídos pela carroceria, destacando o caráter comemorativo da edição. Para-choques cromados espelhados, escapamentos verticais reluzentes, rodas polidas e tanques de combustível em alumínio completam o conjunto. Cada detalhe mantém a essência clássica do W900. Capô longo, grade frontal vertical robusta e postura dominante. Nada nesse caminhão é discreto. Ele foi feito para ser visto e admirado. Interior, tradição sem abrir mão do conforto. Ao abrir a porta, o equilíbrio entre clássico e moderno se revela. O painel analógico retrô mantém o estilo tradicional que muitos motoristas veteranos valorizam. Mostradores circulares bem definidos, acabamento sólido e disposição funcional criam uma experiência autêntica. Os bancos em couro premium oferecem conforto em longas jornadas, enquanto a cama de casal fixa transforma a cabine-leito em um verdadeiro quarto móvel. Há ainda micro-ondas embutido, geladeira integrada, marcenaria personalizada e controle climático independente, recursos que garantem autonomia total na estrada. É o tipo de configuração que agrada caminhoneiros experientes que desejam conforto, mas não querem perder a alma tradicional do W900, potência lendária. Debaixo do capô, muitos exemplares dessa edição especial vieram equipados com o poderoso Cummins ES15, um 6 cilindros em linha de 15 litros, capaz de entregar até 565 cavalos de potência e mais de 2.100 lb-ft de torque. Esse motor é reconhecido pela robustez e durabilidade em aplicações severas. Ele oferece força suficiente para cargas pesadas e longas distâncias, mantendo confiabilidade e desempenho consistentes. E para completar a experiência raiz, diversas unidades foram configuradas com transmissão manual de 18 marchas, exatamente como muitos caminhoneiros tradicionais preferem. A troca manual reforça a conexão direta entre motorista e máquina, algo cada vez mais raro na era das transmissões automatizadas. Valor e exclusividade. O preço pode girar em torno de $600 mil, dependendo das opções e personalizações escolhidas. Mesmo assim, as unidades. Número 1. Freightliner Cascadia. Sleeper de 32 pés, 9,65. Chamar isso de cabine-leito é quase um eufemismo. Este Freightliner Cascadia personalizado foi transformado em uma verdadeira residência móvel de 32 pés, mais longo do que muitos motorhomes classe A, e construído com um nível de detalhe que supera o de muitos apartamentos urbanos. Baseado no moderno e aerodinâmico Cascadia da Freightliner Trucks, o projeto levou o conceito de viver na estrada ao extremo. Arte sobre rodas. A primeira coisa que chama a atenção são os murais pintados à mão que cobrem a carroceria. Não são adesivos nem envelopamentos industriais. São pinturas artísticas feitas diretamente nos painéis do caminhão. Cada cena conta uma história visual ousada, transformando o veículo em uma galeria itinerante. O impacto é imediato. Em qualquer parada ou evento, ele se destaca não apenas pelo tamanho, mas pela identidade visual única. Interior, uma casa completa. Se o exterior impressiona, o interior redefine completamente o conceito de cabine-leito. Estamos falando de 2 sofás completos, cozinha equipada com geladeira grande, cooktop e forno pia de aço, inox área de jantar dedicada, banheiro privativo com chuveiro de tamanho real, lavanderia com lavadora e secadora, suíte traseira com cama king size. Cada centímetro foi projetado com foco em conforto e funcionalidade real. Não é apenas luxo visual,
É infraestrutura pensada para morar de verdade. A disposição interna cria ambientes separados, proporcionando sensação de apartamento compacto, em vez de simples compartimento estendido. Armários embutidos, acabamento premium e iluminação personalizada tornam o espaço acolhedor e sofisticado. Potência para mover uma casa. Debaixo do capô, a força vem de um motor Detroit Diesel DD15, 6 cilindros em linha, capaz de entregar entre 500 e 600 cavalos de potência, dependendo da configuração. Esse conjunto é combinado com transmissão automatizada inteligente, calibrada para cruzeiros de longa distância. Afinal, mover uma estrutura desse porte exige eficiência, estabilidade e confiabilidade constantes. A suspensão a ar reforçada garante condução suave, mesmo com o peso adicional da estrutura residencial. Recursos externos adicionais. O exterior também foi equipado para ampliar a autonomia e o conforto. Toldo retrátil lateral, compartimentos amplos de armazenamento, iluminação personalizada, rodas polidas, sistemas adicionais de suporte elétrico e hidráulico. O resultado é um caminhão que impressiona tanto, parado quanto em movimento. Investimento milionário. Um projeto desse nível pode facilmente ultrapassar $900 mil, com upgrades adicionais voltados para a autossuficiência energética, sistemas hidráulicos especiais e acabamentos ainda mais refinados. O valor pode ultrapassar a marca de $1 milhão. É um investimento comparável ao de imóveis de alto padrão, mas com rodas. Um estilo de vida sobre rodas. O proprietário vive nele, em tempo integral com a esposa, cruzando os Estados Unidos. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!